Quando a gente fala a respeito de mansidão, nós podemos chegar a uma conclusão fundamental. Mansidão tem a ver com confiança. Quando a gente fala a respeito de confiança, a gente entende que está ligado ao controle de Deus. Então, a partir do momento que a gente não tem confiança, a gente tem inquietude. E a inquietude é o contrário da mansidão. Consegue seguir uma linha de raciocínio com essa primeira tese? Hoje em dia, se a gente parar para pensar, é muito difícil a gente ver pessoas mansas. Afinal, a gente é criado e nos tornamos, muitas vezes, pessoas independentes, assertivas, faladoras, cheias de opinião. Então, vamos nos achegar à Bíblia para a gente poder entender o que é mansidão. Uma cautela a gente tem que ter, eu falei isso lá no primeiro áudio, que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes nós vemos pessoas tímidas e quietas, mas que nem todas são mansas. Parecem mansas, mas o coração delas fervilha de raiva, de ressentimento, de orgulho, de teimosia, de soberba, de controle e de muitas vezes um espírito resistente. Elas não são pessoas óbvias ou barulhentas. Já Deus, ele sabe quem é realmente manso pelo coração, ele consegue perceber. Então eu te convido hoje a abrir o seu coração para Deus para mostrar aonde realmente possa existir a falta de mansidão. Mansidão não é fraqueza ou ausência de opinião e postura. Mansidão é suportar a dor com paciência e sem ressentimento. Mansidão é uma atitude de humildade para com Deus e gentileza para com as pessoas, com o reconhecimento de que Deus está no controle. Muitas vezes a gente suporta a dor e resultamos em ressentimento. A mansidão faz com que o homem seja tranquilo com Deus e com os outros também. No latim, se a gente para estudar mansidão, significa que aquele que é acostumado ao manejo e refere-se à domesticação de animais, ou seja, uma pessoa mansa, ela reconhece a sua pecaminosidade. Ela não exige dos outros e não é sensível consigo mesma. Ela se preocupa mais com os outros do que consigo mesma. Se a gente for parar para pensar, uma coisa que ficou muito evidente quando eu estava estudando no meu coração são 3 características que se relacionam intimamente e nos clareiam o entendimento a respeito de mansidão. 3 características são a humildade, a mansidão e a gentileza. A humildade vai ser o significado da visão que nós temos conosco mesmos. A mansidão é uma atitude em relação às interações de Deus e dos outros conforme os outros nos afetam. E a gentileza é o tratamento para com os outros, é a expressão em ação externa da mansidão. Você pode até anotar aí no seu caderninho. Isso é fundamental. Quando a gente passa a viver isso, se a gente é humilde, a gente consegue se perceber. A gente consegue criticar menos, a gente consegue tecer menos opiniões, falar menos, ouvir mais. A gente vai ver que a gente não sabe tudo aquilo que a gente imagina. Eu vim estudar agora um pouco a respeito, últimos anos aí, a respeito de terapia, a respeito de conhecimento, sobre todo o universo feminino. E eu fiquei abismada de saber o quanto eu não sei. Então, eu tenho projetos aí para o futuro, porque eu falo, gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente percebe algumas coisas, a gente percebe que a gente menos sabe. Ou seja, é a gente poder se enxergar. É o bom senso, daquilo que realmente nós somos. A mansidão, ela vai ser a nossa interação com Deus e com os outros. Eu sempre falo o quanto os outros nos afetam
é a relação que eu tenho com Deus. Eu tenho que olhar para o outro sabendo que ele também é filho de Deus. Já a gentileza é o resultado. É como se fosse assim, é o resultado do meu coração. É o sumo, né? É o puro suco, é a mansidão que vem revestida por gentileza. Então, a falta de mansidão, ela demonstra o descontrole diante de uma provocação. Aquela que tem o coração que superaquece, sabe? Aquela pessoa, aquele que sente raiva incontrolada. Por exemplo, pessoas irritadas, com pressa, precipitadas, inquietas, violentas, litigiosas, impulsivas, né? Rabugenta, aquela pessoa que é crítica, impulsiva, né? Já falei, amarga, aquela pessoa que é cheia de murmuração, aquela pessoa que é ressentida, rápida em tirar conclusões e para cancelar as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa, ela fala: "Ah, não, mas você não sabe o que eu vivi", né? "Ah, não, olha, não, mas fulano, você tem que tomar cuidado", né? Aquela pessoa que ela acaba sendo precipitada em tudo aquilo que ela faz. Aquela pessoa que ela age com pressa. E eu confesso para vocês aqui, eu gosto sempre de abrir meu coração, né? Eu acho que faz o diferencial também nos meus áudios, né? Porque eu sou eu. Quem me conhece sabe, eu, sou aqui, sou na igreja, sou em casa, sou no trabalho. E eu falo que uma das questões que mais me trouxe a fazer esse estudo, né? Para mim, que eu comecei para mim, foi o meu descontrole numa situação há poucos meses, né? No começo desse ano. Então eu tive um descontrole tão grande que eu falei: não, peraí. E eu comecei a observar, né? Aí depois disso eu comecei a observar como eu ando com pressa, como eu ando desesperada, fazer, eu já acordo atropelando tudo, já via pra academia, da academia já engolia um café, já começava a trabalhar, e aí eu ia, e aí começava a responder e-mail, começava a responder mensagem. Gente, você vive uma loucura. Aí eu falei: não, peraí, quantos anos eu quero viver desse jeito? Isso tá sendo sufocante, né? E aí quando eu via, quando alguém me tirava, vamos supor, dessa rota, eu já ficava estúpida. Porque eu falava: nossa, você tá me tirando da minha vida, sabe, frenética. Então eu falei: gente, mansidão zero. E aí por isso que eu fui, né, estudar. E aí a gente pode parar e pensar, o Mânsido, ele é descrito por uma pessoa que mantém a paz, né? Uma pessoa que é prestativa, uma pessoa que é serena, uma pessoa que é imperturbável, uma pessoa pacificadora, aquele que cede, que tem respostas suaves, gentis, amáveis, aquele que é tolerável, que é contido, que é refreado, que é pronto para ouvir o outro, que é tardio por falar. Olha só, então volta aí o áudio e vai ver realmente o que será que eu estou sendo. As características que a Érica passou, será que são de mansidão que eu tenho ou que eu não tenho mansidão? Eu começo a me perceber, eu não tinha paz, eu vivia louca, eu sou uma doida desesperada. Prestativo eu era de vez em quando eu escolhia ser, porque eu estava tão correndo. Eu não podia, porque aquilo ia me atrapalhar se eu ficasse o tempo todo sendo prestativa. Olha só, né? Uma pessoa que tudo perturbava, uma pessoa que muitas vezes não cedia, né? Uma pessoa que, sabe quando tá no trânsito, às vezes você vai indo, e fala: ai caramba, tá, sabe, tava naquela mão, por que vem bem na minha mão? Deixa eu passar. Olha isso, né? Aquela pessoa que não é suave, aquela pessoa que não é gentil, amável, que não tolera. Então, assim, olha só Deus, né, para nos fazer, assim, pessoas mais doces, né? Assim, se a gente parar para pensar, um espírito manso, ele flui da confiança que a gente tem em Deus, que a gente eu gosto de falar isso, como eu já falei em outros áudios, que a gente tá como se fosse num Big Brother. A gente se esquece, né, que a gente está sendo vista, que a gente está sendo observada por Deus, pelas pessoas, pelos familiares, pelos filhos, né? E a gente vai achando que a gente está num controle.
E por isso a gente vai vivendo, e aí a nossa confiança não tá em Deus. Ela tá na gente mesmo, na minha força. Não, eu tenho que fazer, porque senão não vai sair. E não é assim. A mansidão e a falta dela se aplica no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Esse é o resumo do nosso estudo de hoje, né? Como nós respondemos às pessoas, como nós respondemos às pressões, aos problemas, à providência de Deus e às suas escolhas em nossas vidas, como nós reagimos à questão de pobreza, de prosperidade, se eu tenho, se eu não tenho, como é que eu tenho reagido. Então a mansidão, ela está em tudo isso. Porque às vezes a gente ora e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, mas a gente não quer. A gente quer que seja feita lá no íntimo do íntimo, a gente quer que a nossa vontade seja feita. E que quando eu sou pressionada um pouquinho para entregar algo naquele tempo que me foi pedido, tá fugindo do meu planejamento. E aí eu a minha mansidão já foge, já some, desaparece. Né? Então a nossa resposta a tudo na vida, ela é determinada em alguma medida pela evidência de mansidão em nosso espírito. Mas eu te convido a se juntar a mim, né? Porque eu reconheço o quanto me falta para ser mansa, mas o quanto eu desejo ser mansa. Então, vamos orar para dizer o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto desejamos que Ele nos revele e nos ajude a ser pessoas mais mansas. Querido Deus, nós, na Tua presença, estamos estudando e o Senhor percebe, o Senhor sonda os nossos corações e sabe, Pai, exatamente que tipo de pessoas nós somos, qual são os frutos, né, que nós temos de uma vida que caminhamos com o Senhor, o que o fruto do Espírito Santo em nossas vidas realmente revela, demonstra daquilo que nós somos, seja no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso quarto, com o nosso marido, né, com os nossos familiares, na igreja, no trânsito, no mercado, no açougue, na nossa pressa, na nossa coerência, na nossa sensatez, na nossa humildade, o quanto nós olhamos para nós, Senhor, e muitas vezes nos achamos pessoas assim que abafam. Não é dizer sobre inferioridade, não, eu sou inferior, não é isso, não é falta de estima, é a questão de realmente se olhar no espelho e falar, ei, cara, baixa a tua bola. Né? Quantas vezes eu precisei, às vezes numa discussão, né, com o marido, né, e depois eu vou tomar um banho, eu olho pro espelho e falo, cara, o que tu quer? Baixa a tua bola. Né? É aquele toque realmente do Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos revele aonde precisamos mudar. E para isso, Pai, eu clamo ao Senhor, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor possa nos fazer pessoas ousadas em mansidão, propositalmente, que possamos ter ali como se fosse uma bússola, nos direcionando, como se fosse um GPS, nos direcionando. Olha, esse caminho aqui é falta de mansidão, esse não, esse é mansidão. Pai, nós precisamos de Ti, Pai. É tão estranho, às vezes eu me pego clamando ao Senhor e orando dessa forma, mas, Pai, nós precisamos, nós somos como se fôssemos filhos, crianças, que precisamos a todo tempo estar sendo lembrada, como diz lá em Tiago, nós olhamos a nossa imagem no espelho e logo nós saímos, nós já esquecemos. Por isso, Pai, nos reveste com a Tua paz, a Tua humildade, mansidão e a gentileza que é o resultado de tudo. Em nome de Jesus. Amém.